Bom dia a todos, eu sou o professor Roberval e a gente está aqui para mais uma aula de ciências para o nono ano. Bom pessoal, nessa aula a gente vai começar a introduzir os conceitos da biologia. E um dos principais conceitos que a gente vai começar a estudar está ligado a esse senhor aqui, que é muito conhecido na ciência, que é o Charles Darwin. A gente também vai falar um pouco sobre os organismos que existiram no passado e que hoje não existem mais. Aqui está uma representação de um filme, de um dinossauro, e aqui a gente tem a preguiça gigante, que foi um habitante inclusive aqui de terras paraibanas. Essas três figuras elas estão ligadas num conceito que a gente chama de evolução biológica. E assim, num modo geral, a evolução biológica ela fala das modificações que as espécies e os sistemas sofreram ao longo do tempo e é o que gera o que a gente chama de adaptações. Um beija-flor, por exemplo, para ele ter o bico daquela forma que facilita ele pegar o néctar na flor, ele passou por milhões de anos de adaptação, de evolução. Aí tem algumas perguntas que a gente sempre começa esse tipo de tema, a gente faz para instigar a reflexão. Existem evidências de que os dinossauros existiram ou que existiram organismos no passado que eram diferentes dos organismos que existem atualmente? Aí a gente vem com a resposta: sim, nós temos um vasto registro fóssil. Se vocês, acho que alguém tiver tido a oportunidade de visitar, a gente tem aqui o Vale dos Dinossauros no Souza, onde tem várias pegadas de dinossauro que estão fossilizadas lá. Aqui em Campina Grande tem 3 sítios arqueológicos onde tem vários fósseis. Inclusive ali no Mastodonte tem um museu sobre fósseis. Outra pergunta que a gente sempre faz é essa: os seres vivos que habitam a Terra atualmente são os mesmos desde o surgimento da vida? Se a gente já disse que existem fósseis, quer dizer que esses fósseis não existem atualmente? Então a resposta para essa pergunta é não. Há um consenso na ciência de que as espécies desapareceram e outras surgiram durante os bilhões de anos da Terra. O que quer dizer isso? Nesse grande e vasto período de tempo que tem o nosso planeta, desde que ele passou a existir até os dias atuais, várias espécies apareceram e outras desapareceram dentro desse. Então não são as mesmas espécies hoje, nem as que tinham há 3 bilhões de anos atrás ou 3 milhões de anos atrás. Por último, a gente tem essa questão aqui, ó. Como podemos explicar a diversidade de organismos no planeta Terra? Vocês já pararam para pensar que existem 30 mil espécies de insetos, por exemplo? Ou mais, bem mais. Como é que surgiram todos esses insetos? Não é uma questão interessante? A resposta que a gente tem para essa pergunta foi através da evolução e de mutações, que as mutações elas são a base da evolução. Agora eu vou fazer uma apresentação inicial do conceito de evolução para que vocês tenham uma noção geral. Quem primeiro formalizou assim essa ideia de evolução dentro de um conjunto de ideias sólido e que teve grande repercussão foi o Charles Darwin. Charles Darwin ele escreveu o livro A Origem das Espécies e foi assim um impacto muito grande no período que ele escreveu, porque era contra o que se acreditava até o momento, que as espécies tinham sido criadas por uma entidade, e essa entidade, no caso Deus, também tinha feito tudo do jeito que já era. E isso, o livro A Origem das Espécies começou a quebrar esse pensamento, e ele sofreu até muita perseguição por conta dessas ideias que ele colocou nesse livro. E foi um dos livros que revolucionou o mundo como a gente conhece hoje, e o pensamento. Num resumo bem básico, a evolução é isso aqui, ó. São os processos de modificações que ocorrem nas espécies e não no indivíduo. Ou seja, eu, você, nós não evoluímos. Quem evolui é a espécie humana, ou seja, Roberval não evolui.
Quem evolui é a espécie que Roberval tá. O indivíduo, ele não é a unidade da evolução. A unidade da evolução está na espécie humana. Esses organismos, como eu falei para vocês, existia uma ideia que eles eram fixos. Eles foram criados de uma maneira e eles não se modificaram durante o tempo. Hoje, a gente já tem como fato de que existe sim uma modificação durante esses bilhões de anos que a Terra tem. Existiram modificações surpreendentes, tanto no nosso ambiente, que era o nosso planeta, como existiram também modificações entre as espécies. Então, os organismos eles deixaram de ser uma coisa fixa e passaram a ser... As espécies passaram a ser mutáveis, ou seja, que estão em mudança constante. E das coisas que vocês têm que guardar especialmente é que a evolução, a moeda base da evolução são as mutações. As mutações que aparecem numa espécie é o motor da evolução, é o que faz ela mudar, ela evoluir. As mutações, pessoal, elas são alterações que ocorrem no DNA. Lembra que a gente estudou que dentro da célula existe uma molécula chamada DNA. E esse DNA armazena toda uma receitinha de bolo que vai dizer para as tuas células como é que você tem que ser formado, tem que ser constituído. Esse DNA ele sofre pequenas alterações de tempos em tempos e essas alterações é que durante alguns milhões de anos vão fazer com que a espécie ela se modifique. Existem evidências da evolução. Sim, a gente tem, por exemplo, um vasto registro fóssil. E o que é um fóssil? Quando a gente fala em fósseis, pessoal, a gente está falando de restos ou vestígios de organismos que viveram em um passado distante e ficam preservados em vários materiais. Por exemplo, um osso, coprólito. O que é um coprólito? É um cocô de um animal que ficou fossilizado, uma pegada. Tudo isso é um registro fóssil e esse registro fóssil dá a gente ideias do que ocorria no passado, se eram os mesmos organismos, se eles tinham a mesma dieta. Esses fósseis, pessoal, eles eram formados por restos de seres vivos, que a gente chama as partes duras. Por quê? Porque a carne e a nossa estrutura como pele, o olho, ela se desmancha facilmente. As bactérias, elas decompõem, os micro-organismos decompõem muito rapidamente as partes moles. E geralmente o que fica fossilizado são as partes duras, como por exemplo os dentes, ossos, conchas. Essas estruturas que são mais duras, elas tendem a se fossilizar mais. E existem também fósseis compostos por vestígios de atividade dos seres vivos, como pegadas, pistas, ovo, fezes. Então a gente tem esses dois tipos de fósseis, que são os fósseis formados por partes mesmo do corpo e os fósseis formados por vestígios de atividade dos seres vivos. Ou seja, como ali em Sousa a gente tem as pegadas, essas pegadas são vestígios da passagem de algum organismo lá. Agora a gente vai ver alguns exemplos. Esse registro aqui é de Sousa, ó. A gente vê um osso fossilizado aqui, ó. E esse celular aqui, eles sempre colocam algo perto, que é para a gente ter noção do tamanho. Aqui a gente tem o crânio de Luzia, que está naquele museu que pegou fogo, foi recuperado depois do incêndio, que é um dos fósseis mais antigos de seres humanos encontrado. Aqui é uma reconstituição do corpo dela. Aqui, pessoal, esse é um exemplo diferente. Foi um mamute, um filhote de mamute que foi encontrado congelado. E ele está com várias partes moles ainda intactas, vamos dizer assim. Então esse é um registro fóssil bem difícil de se encontrar, porque geralmente essas partes moles elas se decompõem mais rápido e não fossilizam. Nesse caso, como ele foi congelado, ficou muita coisa. Aqui a gente tem âmbar, ó. São uma estrutura que é feita por plantas. E essa substância ela prendeu aqui alguns insetos. Ó. Esses insetos estão fossilizados. E aqui os coprólitos. Quando a gente fala de coprólitos, a gente está falando de fezes de organismos que foram fossilizadas. Aqui a gente vê que essa mulher aqui ela estuda só coprólito. Ela é especialista em fezes de organismos do passado.
Olha a quantidade que tem na sala dela. Cada um desses aqui representa uma janela que a gente tem com o passado. Ao estudar cada um coprólito desse, ela pode dizer de que esse organismo se alimentava. Se ele for um organismo vegetariano, o que é que a gente vai saber? A gente vai saber as plantas, as sementes que existiam naquele tempo, como era o clima. Dá para compreender a importância desse fóssil? E na Paraíba, vocês já pensaram se na Paraíba tem algum fóssil? Eu respondo, tem sim. Aqui a gente tem as pegadas lá em Sousa. Tem várias pegadas de dinossauro, que eles têm até um parque lá que chama o Vale dos Dinossauros. Aqui a gente tem ali no Mastodonte, que eu fui uma visita lá. Todos esses fósseis foram tirados durante a construção ali, ó. Várias partes de organismos fossilizados. Aqui eles têm um museuzinho lá que tem os organismos em representações. Aqui a gente tem um dente de sabres e aqui sou eu junto de uma representação de uma preguiça gigante enquanto visito, enquanto estudante. Qual a importância desses fósseis? Quando a gente fala dessa importância, a gente fala que assim, os fósseis eles abrem janelas para o passado. Porque é a partir dos fósseis que a gente pode ter uma ideia de como eram os organismos e como era nosso planeta milhões de anos atrás, certo? Então, se você observar um coprólito daquele, nos dá uma ideia da região onde ele foi encontrado e do que é que a gente tinha naquele período de tempo. Ah, era uma floresta, tinha muitas árvores, aí o organismo vai se alimentar de uma forma. Era um deserto, aí o organismo vai se alimentar de outra forma. E o coprólito vai ser diferente. Outra evidência que é muito falada da evolução são as semelhanças anatômicas. Para além do geral, a gente pode observar que existem os grupos de organismos, eles são divididos por semelhança. Se a gente observar, a gente tem os mamíferos. Todo o grupo dos mamíferos, ele tem mama. São organismos que mamam quando pequenos, têm pelos, então todos eles têm similaridades. A gente tem o organismo das aves, por exemplo, que é um organismo que tem pena, tem controle homeostático, assim como os humanos, e todos eles também têm similaridades entre si. Logo, todas essas semelhanças anatômicas e mais algumas que eu vou explicar agora para vocês, elas nos dão a ideia de que a gente tem uma ancestralidade em comum. Órgãos homólogos. Quando a gente fala em órgãos homólogos, a gente está falando naqueles órgãos que podem ou não realizar a mesma função, porém apresentam uma estrutura básica igual e mesmo desenvolvimento embrionário. Isso quer dizer, portanto, que os indivíduos que apresentam esses órgãos possuem ancestralidade compartilhada. O que é que está dizendo aqui? Que existem estruturas que, apesar de não desempenharem função especificamente igual, eles são similares. Um exemplo são os membros dos mamíferos. Aqui a gente está vendo de uma baleia, o sapo, do cavalo, o leão, o homem e um pássaro. No caso aqui, pessoal, tem o pássaro que não é mamífero, mas a gente pode ver similaridade entre os ossos dele, ó. Esse osso aqui, principalmente, ó. Ele é similar em todos eles. Apesar de que a gente sabe que essas patas, todas elas vão fazer funções diferentes. O homem é adaptado para pegar alguma coisa, o leão para correr, o cavalo também corrida, a baleia para nadar. E a gente tem também aqui esse pássaro que ele é adaptado para o voo. Mas os ossos dele tem muita similaridade. A gente tem dois ossinhos aqui. Nesse aqui tem. E os ossos do taço, metatarso. Essas similaridades são o que nos dizem que nós temos um antepassado em comum com todos esses organismos. Entretanto, muitos milhões de anos atrás. Aqui a gente vê só os mamíferos, ó, o morcego, a baleia,
um guepardo e o homem. Como a gente está aqui falando só de mamíferos, a gente tem eles mais próximos do que as aves. Então, a tendência é que eles sejam mais similares, eles sejam mais parecidos. A gente vê aqui, ó, em vermelho, o húmero, que está presente em todos. O radiaúna, ó, presente em todos os organismos. Vê os ossinhos do carpo, em todos eles. E o metacarpo e a falange, ó, todos eles têm. Muito similar, não é? Essas são evidências de que esses organismos evoluíram de uma base comum. Existem também os órgãos análogos, que é para a gente não confundir. Nos órgãos análogos, ele é um pouco diferente dos homólogos, porque nos homólogos eles podem ou não realizar a mesma função, mas eles têm uma ancestralidade ligada à embriologia, ligada ao desenvolvimento do organismo. Já nos órgãos análogos, eles não refletem a relação de ancestralidade, ou seja, eles não têm a ver com ancestralidade, eles dizem respeito apenas a funções semelhantes. Essas semelhanças ocorrem devido à evolução convergente. Quando a gente fala evolução convergente, é a evolução de duas espécies para uma mesma função, por exemplo, na asa, de diferentes embriologias, ou seja, de organismos que são afastados evolutivamente. Isso se deve ao fato de que essas características favorecem a sobrevivência em ambientes similares, representando, portanto, adaptações ao ambiente. Ou seja, nos órgãos análogos, eles vão representar funções semelhantes, mesmo que eles tenham embriologia, ou seja, eles tenham origem, ancestralidade diferentes. Aqui está os exemplos agora. As asas do beija-flor e as asas da mariposa ou da borboleta, elas têm a função igual, mas elas não têm ancestralidade igual. Isso a gente chama de órgão análogo. Vem da evolução convergente. Tanto o beija-flor quanto a borboleta, eles evoluíram porque as pressões do ambiente selecionaram os indivíduos mais capazes de sobreviver e dentre esses a evolução privilegiou os que tinham a capacidade de voar. Logo, surgiu essa característica de voo deles. Aqui a gente vê, ó, os olhos do sapo, do jacaré e do hipopótamo, eles têm, e as orelhas dele, ó, eles estão aqui em cima e favorecem o ambiente aquático, organismos aquáticos. Por isso que todos eles convergiram evolutivamente para essas estruturas. Isso não quer dizer que eles tenham ancestrais próximos. Isso não quer dizer que eles tenham ancestrais próximos. Quer dizer que eles evoluíram no mesmo ambiente. Essa é a diferença entre órgão análogo e homólogo. Aqui, ó, as nadadeiras dos organismos. Todas elas evoluíram a partir de convergência e não de ancestralidade. Existem ainda os órgãos vestigiais. Quando a gente fala em órgãos vestigiais, pessoal, são aqueles que em alguns organismos encontram-se de tamanho reduzido e geralmente sem função. Ou seja, alguns organismos eles se encontram sem função, já deixando de ser usado, e em outros organismos são maiores e exercem função definitiva. Um exemplo conhecido de órgão vestigial no homem é o apêndice vermiforme. Se você já vir alguém com apendicite, essa pessoa teve uma inflamação desse apêndice vermiforme, que é uma estrutura pequena e geralmente ela não tem função aparente no organismo humano. É uma parte do seco. No homem, ela não tem função. Entretanto, em mamíferos roedores, esse seco ele é uma estrutura bem desenvolvida, na qual o alimento parcialmente digerido é armazenado e a celulose abundante nos vegetais ingeridos é degradada pela ação de bactérias especializadas. Ou seja, esse apêndice vermiforme que a gente tem ainda, ele é um vestígio, ou seja, um órgão vestigial de uma estrutura maior e mais que tinha uma função em ancestrais da gente. Ela teve uma função já na nossa história. Entretanto, como a evolução nos encaminhou para ser organismos onívoros, a gente não precisou mais degradar a celulose em grande quantidade como a gente fazia. Então, o que foi que aconteceu? Esse órgão passou a perder a função e hoje só resta um órgão vestigial, que é esse apêndice vermiforme.
Outros exemplos, pessoal, nos humanos são os dentes cisos, que estão desaparecendo. Algumas pessoas já nascem sem hoje em dia. E o cóccix. O cóccix, ele é o último osso da nossa coluna vertebral, e muitos dos cientistas eles dizem que é um vestígio de um provável cauda que a gente tinha em algum momento na evolução. Outras evidências que apareceram melhor com a evolução dos métodos da capacidade humana com a tecnologia atual são as evidências moleculares e celulares. A análise de células e a bioquímica dos organismos tem revelado que existe muita semelhança entre todos os seres vivos. Esse fato sugere que em algum momento ou em algum ponto da história evolutiva tivemos um ancestral em comum. Pessoal, se a gente observar, todos os organismos eles são baseados em DNA e RNA, que são moléculas conhecidas como os ácidos nucleicos. Isso nos dá um indício, uma indicação de que os primeiros organismos eles utilizavam esse DNA e esse RNA e eles passaram adiante isso para os seus descendentes. E percebe-se então que a teoria da evolução ela é sustentada por diversos pilares e a cada dia é mais evidente que os seres vivos sofrem mudança ao longo do tempo. Ou seja, nós já vimos que no ser humano a gente tem os órgãos vestigiais, vários órgãos vestigiais, como por exemplo o apêndice vermiforme, os dentes cisos. A gente já viu que nós temos o DNA similar com vários outros organismos, desde a bactériazinha até um rinoceronte, por exemplo. Todos eles usam DNA e RNA para formar suas estruturas. Até os vírus, eles utilizam DNA e RNA. Então, pessoal, dá para a gente entender que a evolução ela é uma coisa bem sustentada. Ela não é apenas uma teoria, ela já é um fato. Então, como esse contexto ele é um pouco mais complexo, eu termino a aula aqui hoje, a gente continua com mais, vamos dizer assim, mais aprofundadamente nas próximas aulas. Façam a atividade, que ela é de muita importância para a gente poder avaliar o que é que vocês estão aprendendo, e tenham uma boa semana.